Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a Índia na antiguidade. A civilização indiana é uma das mais antigas do planeta. É uma região de muitas cores, temperos e sabores, que desperta a curiosidade de muitos. Embarque comigo nessa história e aprenda mais sobre essa civilização. A Índia está localizada em uma península asiática, ou seja, uma porção de terra de certa extensão, cercada de água por todos os lados, com exceção de um, por meio do qual está ligado ao continente. Nesse caso, esse pedaço de terra se conecta à Ásia. Fica ao sul da cordilheira do Himalaia e é banhado pelo Oceano Índico. No decorrer da sua história, a civilização indiana cresceu muito, estendendo-se a lugares que hoje chamamos de Índia, Paquistão, Bangladesh e Sri Lanka. A Índia tem dois rios considerados sagrados que cortam o seu território: o rio Indo e o rio Ganges. O Ganges é considerado um rio sagrado pela população hindu da Índia. Eles acreditam que a deusa Ganga desceu do céu para habitar o rio. Por isso, eles tomam banho e bebem a água do rio, acreditando que seus pecados serão purificados. Hindus devotos visitam Ganges diariamente para oferecer comida e flores para a deusa. Apesar do significado religioso e a importância para o povo da Índia, o Ganges é um dos rios mais poluídos do mundo. A poluição é causada por dejetos industriais e humanos. Muitas indústrias despejam seus resíduos sem tratamento diariamente no rio. Além disso, as atividades religiosas aumentam a poluição com as oferendas jogadas no rio. Restos humanos e de animais também são jogados no rio. Segundo os arqueólogos, o Vale do Rio Indo, onde hoje se localiza o Paquistão, começou a ser ocupado por volta de 7.000 anos antes de Cristo. Assim como na Mesopotâmia, a agricultura irrigada pela água dos rios foi fundamental para o desenvolvimento da civilização indiana antiga. Por volta de 2600 a.C., grandes cidades, Harappa e Mohenjo-daro, já existiam nas margens do rio Indo e de seus afluentes. Essas cidades possuíam uma das maiores populações do planeta na época. Estima-se que ao menos 40.000 pessoas viviam em Harappa e que Mohenjo-daro pode ter tido uma população ainda maior. Agora que já falamos sobre alguns aspectos geográficos da Índia, vamos ver um breve histórico dessa civilização. Como é uma história muito longa e que chega aos dias atuais, nos atentaremos mais ao seu início. A história da Índia teve início aproximadamente em 3.300 a.C., quando a primeira civilização urbana se formou nos arredores do Vale do Rio Indo, do qual se origina o nome do país. Por volta de 1500 a.C., a Índia foi invadida pelas tribos árias, povos nômades, vindos provavelmente do Irã, que ocuparam a região, dominando a civilização hindu que se formava. Teve início, então, o período védico, que durou até 500 anos antes de Cristo. O período védico ficou marcado pela língua falada na região, o sânscrito, que era uma mistura de língua primitiva com a língua ariana. A principal fonte de estudo acerca desse período é o Vedas, que é a compilação de hinos e preces. É considerado como o primeiro livro sagrado da história. O conteúdo dessa literatura sagrada, composta de 4 volumes de texto em versos, explica, ao mesmo tempo, a unidade e a variedade das múltiplas correntes do hinduísmo. Algo interessante de se observar é que a crença religiosa interferia diretamente na estruturação social indiana. Segundo o Vedismo, as pessoas já nascem com seus destinos determinados pelos deuses. Baseado nesses preceitos, os arianos dividiam a sociedade indiana em camadas chamadas de castas. Segundo a tradição, a divisão da sociedade em castas se definiam de acordo com a posição social que determinadas famílias hindus ocupavam. Em um primeiro momento, existiam somente 4 tipos de castas na Índia, que eram os brahmanes, que pertenciam à elite. Segundo a crença, originalmente vieram da cabeça de Brahma. Exercem a função de sacerdotes do Vedismo, responsáveis pelos ensinamentos das leis de Brahma.
A segunda casta é composta pelos Kshatriyas, que comandam um exército, oriundos dos braços de Brahma. Exercem a função de guerreiros e são responsáveis pela liderança política. Depois vem os Vaishyas, que são oriundos das pernas de Brahma. Exercem a função de comerciantes. Por fim, Sudras, vindo dos pés de Brahma. Exercem a função de camponeses, artesãos e operários. São servos. As pessoas que não faziam parte de nenhuma das castas recebiam o nome de párias, que são a camada mais discriminada da sociedade hindu. São considerados intocáveis e também conhecidos como os Dalits. Esse sistema tem como principal característica a segregação social, determinando a função das pessoas dentro da sociedade indiana. Tal segregação resulta em desigualdade social, que é explicada pelo fato de um indivíduo não poder ascender para uma casta superior. Segundo o governo indiano, o sistema de castas não existe mais no país. Apesar do governo não admitir, a verdade é que esse sistema está presente na sociedade, interferindo diretamente na qualidade de vida da população indiana até hoje. Nos últimos anos do século IV, o período védico se encerrou, quando ocorreram transformações no país e surgiram novas religiões e novas ideologias. O surgimento do budismo, por exemplo, no contexto indiano, trouxe novas orientações ao hinduísmo estabelecido na região. Além disso, com a invasão dos turcos, árabes e afegãos, o islamismo também foi introduzido naquela região. No decorrer da sua história, a Índia teve o poder descentralizado, sendo composta por vários reinos. Teve, em outro momento, uma política mais centralizada, se tornando um grande império asiático. Teve um papel crucial na economia mundial no período das grandes navegações. Contribuiu ricamente com a medicina e até formou uma das maiores indústrias cinematográficas do mundo, produzindo mais filmes que Hollywood. Enfim, é uma história longa e muito rica, que vale a pena ser estudada. Mas agora, vamos falar um pouquinho sobre a economia da Índia. A civilização indiana tinha na agricultura, na pecuária e no comércio a base da sua economia. Na agricultura, cultivavam arroz, trigo, cevada, algodão e frutas como a tâmara. As terras de cultivo eram irrigadas através de grandes canais. Já a criação de gado era uma importante ocupação dos indianos. Seus rebanhos de vacas, carneiros e porcos formavam uma das principais fontes de riqueza. O comércio indiano também era desenvolvido. Comercializavam com os povos do Oriente Médio, gregos e romanos. Exportavam tecidos, pérolas, perfumes e principalmente as especiarias. Os indianos também fabricavam tecidos de algodão e de lã, produziam porcelana, objetos de marfim, vasos e estatuetas, que podiam ser tanto de uso pessoal como comercializados. Já vimos que a religião interferia e interfere diretamente na sociedade indiana. Então vamos conhecer mais sobre esse aspecto. A religião indiana era diversificada, tendo se destacado o Vedismo, o Brahmanismo, o Budismo, o Jainismo e o Islamismo, introduzido na região a partir da expansão dos árabes muçulmanos. O Vedismo é uma religião indiana primitiva, que cultuava as forças da natureza, como o fogo, o ar, o trovão, o sol, a água, que acabou sendo superado pelas outras doutrinas. Vamos conhecer um pouco do hinduísmo, que é praticado pela maioria dos indianos, e do budismo, que apesar de não ter uma grande representação na Índia, foi criada lá e está presente no mundo inteiro. O hinduísmo, ou brahmanismo, foi introduzido pelos Árias e não acabou com os deuses antigos, mas estabeleceu a existência de um ser universal, Brahman. Prega a crença na reencarnação e no sistema de castas. Defende que o homem nasce predestinado a ocupar uma determinada posição social, ou seja, pertencer a uma determinada casta. Além disso, a alma da pessoa renasce de acordo com a sua conduta em vida. O hinduísmo possui milhões de deuses, mas alguns são mais populares do que outros. Os deuses centrais, Brahma, Vishnu e Shiva, representam os três princípios eternos do universo. Brahma é o criador, Vishnu é o mantenedor e Shiva é o destruidor, que destrói para que Brahman possa criar e Vishnu manter, e assim por diante, no ciclo eterno. O
O budismo nasceu na Índia, no século 6 a.C. A religião budista não cultua nenhum deus específico. Lembra apenas algumas mensagens de Buda. Você sabe quem foi Buda? Buda foi um príncipe chamado Siddhartha Gautama, que nasceu no Himalaia em 566 a.C. Esse príncipe vivia deprimido e não encontrava sentido para a vida. Embora fosse rico e cheio de regalias, abandonou a vida luxuosa aos 29 anos de idade e saiu pelo mundo afora. Conheceu a miséria, a doença e a morte. Meditou por 49 dias, quando alcançou a iluminação. Assim, tornou-se Buda, nome que significa sábio. Ele ensinou que a fonte da dor é o desejo e que o desejo nunca se satisfaz. Quem esquece os desejos pode alcançar a felicidade, a paz completa. Esse estado de espírito ele chamou de Nirvana. O budismo rapidamente se difundiu, pois defendia os pobres e oprimidos e não justificava o sistema de castas como no hinduísmo. Após a morte de Buda, seus discípulos espalharam os ensinamentos budistas. O budismo tem seguidores em vários países, como a China, o Japão e inclusive no Brasil. Um dos principais símbolos dessa religião é a roda do Dharma, que simboliza o caminho para erradicar a ganância, o ódio e a ilusão, vistos como as principais raízes do sofrimento. Enfim, a Índia possui aspectos históricos, geográficos, culturais e religiosos interessantíssimos. Na atualidade, ela tem uma das economias de mais rápido crescimento no mundo. No entanto, ainda sofre com os altos níveis de pobreza, analfabetismo, violência de gênero, doenças e desnutrição. É uma sociedade pluralista, multilingüe e multiétnica, que no decorrer da sua história influenciou o mundo sob diversos aspectos. Espero que tenha curtido conhecer um pouquinho da Índia Antiga. E não percam as próximas civilizações que virão nos próximos vídeos. Beijo e tchau, tchau!